Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo de números complexos. Agora nós vamos ver mais uma operação, certo? A operação que vamos ver é potências, as potências de i, ok? Então vamos lá. Então a primeira potência. Por definição, nós sabemos que todo número elevado a zero é sempre 1, concordam? Por exemplo, quando eu tenho lá 2 elevado a zero, é 1. 5 elevado a zero é 1. Isso é uma definição da potência, né, que é dada para a gente lá no início, quando nós aprendemos potenciação. Então, para i, não seria diferente. I elevado a zero também vai ser 1. Tá? Então, porque todo número elevado a zero é 1. Então, i elevado a zero também é 1. I elevado a 1 também é uma definição que fala que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se todo número elevado a 1 é ele mesmo, então i elevado a 1 é igual a i. I ao quadrado. Nós aprendemos já que i ao quadrado é menos 1. Por que i ao quadrado é menos 1? Porque quando nós temos lá que i, a gente fala que i é igual a raiz quadrada de menos 1, se eu faço a potência dessa raiz quadrada de menos 1, vai cortar a raiz e vai cortar o expoente. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar só o menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. Para achar o i ao cubo, o que eu posso fazer? Eu posso desmembrar esse 3 do i ao cubo. Como que eu posso desmembrar? Eu não posso dizer que 3 é a mesma coisa que 2 mais 1. Então eu posso fazer um produto aí entre essas duas potências. Eu posso fazer i ao quadrado vezes i elevado a 1. Porque o 2 mais 1 dá 3. Então eu transformei uma potência em duas potências. E multiplicamos elas. Então eu sei que i ao quadrado, se a gente olhar ali em cima, i ao quadrado é menos 1. Então eu vou trocar esse i ao quadrado por menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes. E o i elevado a 1, eu sei que é i. Então eu troco por i. Então vai ficar menos 1 vezes i, que vai dar igual a menos i. Ok? Vamos continuar. O i elevado a 4. Eu também posso trocar esse i elevado a 4 por duas potências. Eu não posso dizer que o 4 é a mesma coisa que 2 mais 2. Então eu posso fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado. O valor do i ao quadrado é menos 1. Então fica menos 1 vezes menos 1. Que vai dar 1 positivo. Porque 1 vezes 1 é 1. E menos com menos é mais. Ó. Menos com menos vai dar positivo. Certo? I elevado a 5. Também posso desmembrar. Ó. I elevado a 4 vezes i elevado a 1. 4 mais 1 dá 5. Certo? Então eu posso trocar. Ó. O i elevado a 4 é a mesma coisa que 1. Então eu coloco 1 aqui. E o i elevado a 1, ó, i elevado a 1 é i. Então eu coloco i. 1 vezes i deu i. I elevado a 6 é a mesma coisa que i elevado a 4 vezes i elevado a 2. Porque, ó, 4 mais 2 dá 6. Vou trocar o i elevado a 4 pela resposta dele. Tá aqui, ó, é 1 vezes o i ao quadrado, que a resposta do i ao quadrado tá aqui, ó, menos 1. Então, 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais com menos, menos. Vamos fazer só mais essa. O i elevado a 7. Eu não posso dizer que é a mesma coisa que i elevado a 4 vezes i elevado a 3. Porque 4 mais 3 dá 7. O i elevado a 4 vale 1. E o i elevado a 3 vale
o i elevado a 3 vale menos i, certo? Então vai ficar 1 vezes menos i, ou seja, somente menos i. Observem uma coisa, ó. Deu 1i menos 1 menos i, as respostas. E desse lado, ó, 1i menos 1i. Se eu continuar, vai continuar nessa mesma sequência. O próximo vai ser 1. Então, i elevado a 8 vai ser 1. O i elevado a 9 vai ser i. O i elevado a 10, menos 1. O i elevado a 11, menos i. E isso vai acontecer sucessivamente. Sempre vai repetir esses. Então, nós temos que decorar somente esses daqui, ó. O i elevado a 0, o i elevado a 1, o i ao quadrado e o i ao cubo. Só esses valores. O 1, o i, o menos 1 e o menos i. Sempre vai repetir esses 4 nesta ordem. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Observamos que as potências sucessivas de i repetem periodicamente de acordo com a sequência 1, i, menos 1, menos i. Esses valores nós temos que decorar, tá? Depois, para calcular, por exemplo, i elevado a 70, como que eu faço? Tem uma maneira da gente fazer sem precisar ir fazendo isso até chegar nesse valor. É uma maneira mais fácil. Como que nós fazemos isso? Ó? Sendo assim, nós podemos definir i elevado a n é igual a i elevado a r. Esse n é o expoente que eu quero calcular. Por exemplo, se eu quisesse calcular o i elevado a 70, como eu falei, eu trocaria no lugar desse n, eu colocaria 70. É igual a i elevado por r. Esse r aqui, aonde que eu vou encontrar? Olha só. Esse r é o resto da divisão desse n aqui, ó, por 4. Então, eu vou pegar o expoente que eu quero calcular e vou dividir por 4. O resto dele aqui vai ser o valor que eu vou colocar nessa expressão, no lugar desse r. O resto da divisão. Sempre vai dar uma divisão que vai ter um resto. E esse resto vai estar compreendido entre 0 e 3, que são os valores lá daqueles primeiros números, né? Aquelas potências de i que nós achamos. Então sempre vai dar esses restos. Certo? Vamos ver um exemplo. Ó. Primeiro, i elevado a 63. I elevado a 63. Então, o que eu faço? Eu pego 63 e vou dividir por 4. Então, 63 dividido por 4 vai dar 1, né? Que eu pego 6 primeiro. 6 dividido por 4, 1. 4 vezes 1 dá 4. 6 menos 4 vai resultar em 2. 2 não dá para dividir por 4. Então, eu vou ter que abaixar esse 3. Então, vai ficar 23. Agora, 23 dá para dividir por 4. Quanto que dá 23 dividido por 4? Dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 23 menos 20 vai dar 3. Esse é o resto, certo? Então, o resto é 3. Então, eu troco lá, ó. I elevado a 63 é a mesma coisa que i elevado a 3. Se a gente olhar lá atrás, naquela tabelinha, o i elevado a 3 é igual a menos i. Certo? Então, se eu fosse fazendo até chegar no 63, eu ia ver que a resposta ia dar essa daqui, ó, menos i. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Agora, o 2, ó, i elevado a 72. Pego 72, divide por 4,
né? Dá para pegar só o 7. 7 dividido por 4 vai dar 1. 4 vezes 1 dá 4. 7 menos 4 vai dar 3. 3 não dá para dividir por 4, então vou abaixar o 2. 3 e o 2 vai dar 32. Agora, 32 dá para dividir por 4, que vai dar 8. 4 vezes 8 dá 32. 32 menos 32 vai dar 0. Então, o resto aqui vai dar 0. Então, eu pego esse resto, que deu 0, e vou trocar lá. Ó. O i elevado a 72 é igual a i elevado a 0. O i elevado a 0 a gente sabe que é 1. Certo? Então, fazendo essas divisões, fica mais simples para a gente calcular potências com expoentes grandes. Certo? Depois vocês vão ter no formulário um exercício para fazer sobre potência. Mas vamos continuar no conteúdo. Então agora a gente vai ver sobre o conjugado de um número complexo. O que é esse conjugado de um número complexo? Então, ó, conjugado de um número complexo, z igual a a mais bi, é um número. Z, então a gente fala conjugado, a gente coloca esse tracinho em cima, tá? Conjugado do número complexo z é igual a menos bi. Então, a diferença do número normal, número complexo normal, para o seu conjugado é só o sinal da parte imaginária que muda. Então, como aqui está mais, ele fica menos. Só esse sinal. O sinal da parte real não muda, só da parte imaginária. Ok? Vamos ver exemplo. Ó. 1. Sendo z igual a 2 mais 3i, o seu conjugado é... Então, o conjugado desse número z é igual a 2 menos 3i. Ó, troquei esse mais por menos. Exemplo 2. Z igual a menos 4 mais 2i. Então, o seu conjugado vai ser o menos 4, não muda o sinal do menos 4, só que agora esse mais 2i vai mudar, então vai ficar menos 2i. Exemplo 3. Z igual a 3i, ó, você tem uma parte imaginária agora. Como que vai ficar? O conjugado de z é igual a menos 3i, porque aqui está positivo. Então agora ele fica negativo. No exemplo 4. Z é igual a 7. Ó, esse número complexo é um número real. Tá? Então, o que acontece? Ele não tem parte imaginária. Então, o conjugado dele vai continuar sendo somente 7. Porque a gente só pode mudar o sinal da parte imaginária. Como não tem parte imaginária, não tem sinal para mudar. Então, só vai ficar o 7. Vai ter a mesma resposta. Não muda nada. Ok? Nós vamos precisar dessa definição para fazer a divisão de números complexos. A gente vai precisar dessa definição de conjugado do número complexo. E é isso que a gente vai ver aqui nesse slide. A divisão. Então, olha só, a divisão. Dados dois números complexos Z1 e Z2, com Z2 diferente de zero, tá? Se eu vou dividir dois números, né? O último dele aqui não pode ser zero, tem que ser diferente, senão não dá divisão. Para obtermos o quociente da divisão de Z1 por Z2, ou Z1 dividido por Z2, em forma de fração, multiplicamos ambos os termos da fração pelo conjugado do denominador. Como isso? Então eu não vou, na verdade, dividir, eu vou multiplicar tanto Z1 quanto Z2 pelo conjugado do Z2, pelo conjugado do denominador, desse segundo aqui, ó. Na prática é mais fácil de entender, vamos lá. Então vamos ver o primeiro exemplo. Calcule 4 mais 3i dividido por 2 mais 5i.
Então, como eu falei, ó, vou colocar aqui entre parênteses, porque nós vamos fazer algumas multiplicações. Então, eu só coloquei entre parênteses aqui o 4 mais 3i e o 2 mais 3i. Então, o que ele pede? Ele pede para a gente multiplicar ambos os termos da fração pelo conjugado do denominador. O denominador é o de baixo da fração. Então, eu vou ter que multiplicar 4 mais 3i e 2 mais 5i pelo conjugado de 2 mais 5i. Qual que é o conjugado de 2 mais 5i? 2 menos 5i. Então, eu vou multiplicar essa expressão por 2 menos 5i e essa expressão por 2 menos 5i. Como que fica essa multiplicação? Nós já aprendemos como que faz a multiplicação. Então, eu vou multiplicar tudo, certo, desse número complexo por tudo desse outro. Então, eu faço 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 5, menos 20i. 3i vezes 2, mais 6i. Mais 3i vezes menos 5i, menos 15i ao quadrado. Então, só fiz a multiplicação como nós aprendemos lá atrás. Faço a mesma coisa embaixo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 5i, menos 10i. Mais 5i vezes 2, mais 10i. E 5i vezes menos 5i, 5 vezes 5, 25, i vezes i ao quadrado. 25 ao quadrado. I ao quadrado. A gente aprendeu lá na multiplicação que quando tem i ao quadrado, a gente troca por menos 1, certo? Só que o trocar por menos 1 só vai trocar esse sinal aqui, não é? Porque menos 15 vezes menos 1 vai dar mais 15. Então aqui eu só troquei, ó, o sinal do 15 e sumiu com o i ao quadrado, que não precisa mais dele. A gente trocou. E a mesma coisa aqui no 25. Era menos 25, ficou mais 25. E agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Como? Ó, então vai ficar 8. O 8 vai juntar com o 15. Então é 8 mais 15, que dá 23. Menos 20i vai juntar com 6i. Eu devo 20 e pago 6, eu vou ficar devendo 14i. E embaixo, ó, 4 vai juntar com 25. 4 mais 25, 29. E menos 10 mais 10 vai sumir, porque ó, se eu devo 10 e pago 10, eu fico com 0. Então vai sumir, vai ficar somente o 29. E essa é a resposta de divisão. Então, 4 mais 3i dividido por 2 mais 5i é 23 menos 14i dividido por 29. Eu podia separar isso daqui também em duas frações. Fazer 23 dividido por 29 menos 14i dividido por 29. Mas desta forma está correto também. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Então, ó, 5 mais 3i dividido por 2 menos i. Então, vou montar aqui. Coloquei entre parênteses, porque nós vamos fazer multiplicação. Vamos multiplicar, então, tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes i, 5i. 3i vezes 2, 6i. E 3i vezes i, 3i ao quadrado. Embaixo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes i, 2i. Menos i vezes 2, menos 2i. E menos i vezes i, menos i ao quadrado. Daí nós vamos trocar também esse i ao quadrado por menos 1, que vai só trocar o sinal aqui. Esse mais vai virar menos, esse menos vai virar mais. E vai sumir, no caso, o i ao quadrado. Então aqui ficou menos 3 e aqui ficou mais 1. Por que aqui ficou mais 1? Porque aqui é 1i ao quadrado. O 1 está escondido, né? A gente não coloca ele.
Então, por isso que aqui ele vai ter que aparecer, porque não vai ter mais o i ao quadrado. Se eu não colocar nada, fica errado. Ok? Então, a resposta vai ser 10 menos 3, 7. 5i mais 6i, 11i, dividido por 4 mais 1, 5. Mais 2 menos 2, 0. Então, ficou somente o 5, tá? Sempre vai acontecer isso, sempre aqui embaixo vai cortar. Por que sempre vai acontecer isso? Vai cortar, ó, porque um vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo. Então vai sempre acontecer isso. Um vai anular o outro. Sempre vai ficar só um número real aqui embaixo, ok? Então esta é a aula dessa semana. Estudem, vejam o vídeo quantas vezes precisar. Qualquer coisa, podem me chamar lá no grupo, certo? De vocês. E eu fico sempre à disposição, ok? Obrigado, tchau.